Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 6 de julho de 2022. Estamos recebendo hoje a professora doutora Estela Jacinzi. Por favor, se eu errei a pronúncia, me corrija. Bachega, tá? Dois nomes difíceis de sequência, né? A Estela, ela possui graduação em administração pela UFLA, mestrado e doutorado em engenharia de produção pela UFSCar, e dentre as áreas de atuação, ensino, pesquisa e extensão estão a pesquisa operacional, sistemas e tecnologias de informação, gestão de operações, sustentabilidade e administração. Realiza pesquisas que proporcionem abordagens transversais envolvendo duas ou mais das seguintes áreas: administração de setores específicos, engenharia de produção, computação, ambiental, estatística e automação. É líder do grupo de estudos em modelagem e simulação, o GEMS. A Estela não é prata da casa, não, ela é ouro da casa. A Estela é professora aqui na UFCAT, no curso de engenharia de produção. Creio que tão antiga quanto eu aqui na UFCAT, e a Estela é uma das professoras aqui na nossa faculdade de engenharia que mais ganha prêmios ao longo aí da sua carreira e dos anos. Estela, é com muita alegria que a gente recebe aqui hoje nesse evento aí do PPG7, né, nessa disciplina que a gente tem de seminários. Pode ter certeza que estávamos assim ansiosos em ouvir a sua fala, tá? Novamente, muito obrigado. Fica à vontade, o palco digital é todo seu, Estela. Obrigado. Agradeço a apresentação, André. É muito generosa a apresentação. Eu vou pedir desculpa para vocês que eu estou numa gripe terrível. Se vocês não conseguirem compreender alguma coisa, vocês podem me falar, chama aqui no chat alguma coisa que aí a gente repete, tá? Fiquem à vontade. É uma aula como qualquer outra, né? Podem me intervir mesmo na hora que eu estiver falando com vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Eu vou compartilhar aqui a tela. Tá aparecendo para vocês? Sim, Estela, perfeito, tá? É que aqui na minha tela não aparece para vocês, não sei porquê. Mas está aparecendo certinho, né? Tá sim. O Teams faz a seguinte coisa, ele só marca em vermelho a borda da tela que você está compartilhando, entendeu? Então tá bom. Mas estamos vendo, tá? Então tá jóia. Aí qualquer coisa vocês podem me falar. Em Tá. alguns momentos. Estela, aproveitando então, qual a pronúncia correta do seu sobrenome? Me corrija, por favor. É Yat Session. Nossa, eu vou ficar só com o Estela mesmo, então. Tá ótimo. Sem problemas. Tá, então hoje a gente vai trazer aqui alguns conceitos, né, de simulação. Inicialmente, né, para trabalhar o que é a simulação, qual tipo de simulação que é que a gente trabalha no nosso grupo de pesquisa, e trazer a evolução que a gente tem tido aí da simulação no contexto da indústria 4.0, que a gente tem que seguir as tendências das tecnologias novas, né, das novas abordagens que vem seguindo também, tá? Então, a gente vai começar, né, com o conceito de simulação, que é o nosso processo de projetar o modelo de um sistema real, e a gente vai conduzir experimentos com esse modelo. Então, a ideia da gente é que a gente tem algum sistema que a gente vai analisar esse sistema, entender o comportamento daquele sistema, verificar ali quais são as melhores estratégias que a gente pode ter para que aquele sistema opere de uma forma mais eficiente e eficaz possível, tá? Não necessariamente a gente está falando de um sistema real que já exista fisicamente, a gente também pode utilizar a simulação para testar sistemas em projeto ainda, tá? Então, para a gente entender o que é mais o que é simulação, a gente precisa compreender o que não é simulação, né? A simulação, infelizmente, não é uma bolinha de cristal para as empresas. Tá? Então, ela não vai prever o futuro das empresas, né? Ela vai dar alguma confiança de que vai ser o comportamento que aquela empresa pode ter com base naquele cenário elaborado. Tá? Então, a gente vai configurar. Nossa, gente, desculpa, espera só um pouquinho que eu vou tomar uma água aqui para ver se a voz volta.
Vamos lá, então, tá difícil, Gri. Então, a gente vai fazer vários cenários que a gente vai testar esses cenários. Então, a gente configura eles de acordo com a nossa necessidade de avaliação. Tá? Então, com base no comportamento desses cenários, é o que a gente vai tomar a melhor decisão ali para a nossa empresa. A gente também não pode considerar que a simulação é um modelo matemático. Não vai ser tipo um modelo analítico que a gente vai ter lá uma função objetivo sujeita às restrições tais, que ao final a gente vai ter um valor ótimo para aquele modelo. Né? A gente vai ter ali o cenário pré-configurado de acordo com a necessidade e a gente vai encontrar ali o comportamento dele, não uma configuração ótima. A gente vai ter também que a nossa simulação não é a técnica de último recurso, então a gente não pode dizer que a gente só vai utilizar a simulação quando não deu mais nada certo, que já passei por 500 técnicas gerenciais e aí sim que a gente vai para a simulação. Se você já tem conhecimento do que para serve a simulação, né, qual que é o papel da simulação, eu tenho condição na minha empresa de investir num projeto de simulação, aí a gente pode já aplicar de forma mais rápida inicialmente, para a gente chegar mais rápido naquela solução. Simulação não é uma técnica que a gente faz e que ela é rápida de aplicar, ela demanda um tempo, ela é complexa, a gente já vai discutir esse ponto. Então, quanto antes você souber que ela é necessária para a nossa empresa, mais rápido você vai ter o resultado desejado para fazer aquele processo decisório, mas de forma mais confiável possível. A simulação também não é uma ferramenta de otimização. A gente pode ter otimizadores agregados aos simuladores, então a gente vai utilizar de forma combinada a simulação com a otimização. Então a gente vai ter aí pacotes, né, computacionais, que a gente já vai discutir ali alguns, que já vêm com esses otimizadores integrados, então eles já conversam entre si, que é o ideal, é isso, né, quando a gente já consegue ter aí a solução já combinada, né, que aí facilita para o programador mesmo a hora de fazer ali a programação do modelo. E também, graças a Deus, a simulação não é substituta do pensamento inteligente, né, que vai garantir ainda postos, né, de emprego aí para todo mundo, né. Então, assim, a gente vai ter ali a pessoa que vai fazer os modelos, vai configurar os modelos, vai entender a realidade do sistema real e depois vai analisar ali os relatórios que a gente tem de saídas do nosso sistema, né? E a gente vai tomar a melhor decisão para a empresa. Então, esse processo de tomar a decisão é da equipe que entende daquele problema. Então, a gente precisa de pessoas que analisem ali o nosso, todo o processo até chegar no nosso resultado final para a gente ter a melhor decisão. Também não vai ser uma panaceia, a gente, infelizmente, também não vai resolver todos os problemas do mundo, né? A gente tem uma classe de problemas que a gente consegue utilizar a simulação e que ela se adapta bem, né, que geralmente são problemas que a gente não consegue modelar matematicamente, então são problemas ali que a gente está tratando mais de forma numérica, que a gente vai se adaptar melhor, e problemas complexos. Por que problemas complexos? Porque a gente tem todo um custo envolvido quando a gente aplica simulação. A gente tem que comprar o software computacional, a licença não é barata. Se a licença empresarial é muito mais caro do que uma licença acadêmica, né, para uso acadêmico. Então, a gente tem ali todo o investimento para a compra do simulador, a gente tem o investimento para a compra do computador, né, de um equipamento que seja, que tenha uma capacidade, que suporte bem modelos, né, que demandam mais capacidade computacional. Então, a gente tem que ter também a contratação de pessoas que entendam de processo de simulação e também de análise estatística. Isso não é barato para a empresa, né, que são pessoas que vão ter ali uma qualificação profissional mais
ampla, né? Então, por causa desse custo a mais, né, a gente fala que tem que saber quando usar, como usar, né? E a gente vai discutir que ela vai ser, mesmo sendo cara, ela é financeiramente viável pelos benefícios que as empresas têm. E cada vez mais as empresas têm visto realmente o benefício de se utilizar a simulação para análise de processo, né, dos problemas para tomada de decisão mais confiável possível. Então, a gente tem ali que a técnica de simulação ela pode ser utilizada para a simulação de sistemas. Então, o que são esses sistemas? É o conjunto de partes que vão interagir entre si para a gente chegar no objetivo comum. É o sistema, é o conceito de sistema como qualquer outro que a gente aprende ali em disciplinas iniciais, né, quando vai discutir sistemas, né? Só que no contexto da simulação, a gente tem ali as entradas, né, o nosso sistema, as entradas vão ser os dados das empresas, né, os dados que a gente vai inserir ali para os nossos cenários. Aí a gente vai ter um modelo de simulação que a gente vai fazer, né, que a gente pode construir vários cenários o quanto for necessário. Então, o processo de experimentação vai ser aqui a nossa retroalimentação, né, do nosso sistema. A gente pode fazer várias experimentações. Esse nosso modelo, ele está no contexto do mundo real, né, que a gente quer ali entender ele melhor, compreender ele melhor. E a gente vai ter ali as saídas dos sistemas, que são as respostas, né? A gente vai ter os relatórios finais, os outputs ali do nosso sistema, tá ok? Bom, a simulação de sistemas, ela está dentro do rol de técnicas da pesquisa operacional, né? A pesquisa operacional é uma área, né, que tem ali várias técnicas, né, desde programação linear, programação não linear, teoria das filas, né? Tem otimização em redes e a simulação de sistemas está lá dentro, tá? É uma das várias técnicas que a pesquisa operacional trabalha, né? E realmente a gente foca o uso dela para sistemas complexos, né? Analisar os sistemas que têm uma certa complexidade. Com a evolução, né, das técnicas, né, com o passar dos anos, né, que o pessoal, claro, né, foi desenvolvendo formas mais fáceis vamos dizer assim, mais eficientes para análise de problemas maiores, né? Então a gente utiliza a simulação computacional hoje, né? Não só hoje, já tem um bom tempo, né? Mas desde a criação do conceito de simulação, né, das primeiras linguagens e tudo mais, se viu a necessidade de se utilizar computadores para imitar esse comportamento do sistema para a gente entender as operações e processos dele. Tá? Então, a técnica que a gente utiliza é a simulação computacional, é a simulação com o uso do recurso, né, computador. Então, por que a gente vai simular? Né? A gente viu ali o conceito, o que é, a gente viu o que não é. Primeiro, a gente vai simular porque tem um sistema para ser analisado. Se não tem alguma coisa para estudar, não tem o porquê se simular alguma coisa, né? Então, dentro do contexto de sistema, a gente tem macrosistema e tem microsistema. Então, eu posso simular, se eu estou no foco do macrosistema, um banco, o funcionamento de um banco, um hospital, né, universidade, restaurante, o que for, né, é o tipo de empresa que você precisar simular. Só que imagina você fazer a simulação de uma empresa inteira, vai ser um modelo super detalhado, vai ser interminável esse processo, né? Então geralmente a gente foca no microsistema, que é onde que o problema que a gente está analisando que está focado, né? Por exemplo, lá num banco a gente sabe que o atendimento nos caixas é crítico, né? Que gera muita fila, né? Insatisfação dos clientes por estar esperando muito tempo nas filas. No hospital, a área de emergência é muito, né, crítica, né, que gera realmente também uma demanda em determinados períodos, né, uma demanda muito alta, que a gente sabe depois das 5, né, lota lá as emergências, né. Então a gente pode fazer estudos desses períodos críticos
e tentar organizar o nosso sistema da melhor forma possível para atender esses nossos clientes, as pessoas que demandam aquele nosso serviço. Mas não necessariamente a gente só vai fazer na prestação de serviço, o uso de simulação, a gente também usa também para montagem de produtos, fabricação de produtos e assim vai também, que é o caso das montadoras de automóveis. A gente tem uma área que é crítica, que é muito cara a manutenção dessa área, que é a linha de pintura, né? Então a gente pode fazer ali um estudo para melhorar o uso, né, a utilização ali da linha de pintura também. E assim vai os demais sistemas que a gente possa estudar, tá? E de acordo com a necessidade, foca aonde que é o problema que a gente quer solucionar, faz ali o seu objetivo daquele, é como se fosse um processo científico, né? Você tem que saber qual que é o seu objetivo, né? O que você quer atingir para desenvolver aquele modelo com o detalhamento necessário para atingir ali o resultado final, né? Para você saber quais medidas de desempenho que você vai analisar, quais que vocês vão controlar para ter ali o resultado, né, ideal para o processo decisório. Então, ali ainda na situação do porquê simular, né? Então, a simulação, ela adiciona criatividade ao processo de resolução de problemas, né? Então, essa criatividade até no sentido de você reduzir o medo dos funcionários deles falharem, que às vezes, muitas reuniões acontecem e os funcionários ficam com o receio de sugerir alguma coisa porque eles não têm tanta certeza se vai dar certo ou não. Então, se você simula aquele comportamento daquela tua sugestão, né, e você sabe se vai ter um bom resultado ou não, você já vai ter ali a possibilidade de fazer ali a sugestão com mais segurança, né? Então, aí as pessoas podem ter ali um conforto maior, né, na hora de sugerir, né? Elas vão ter uma segurança maior na hora de sugerir ali para os seus chefes algumas melhorias. Então, a gente, com isso, né, se a gente conseguir simular bem, fazer com o máximo, né, de informação que a gente precisa para tomar a decisão, a gente consegue melhorar ali a produtividade e a qualidade dos nossos serviços e produtos também. A gente tem ali também que a simulação, ela prevê resultados, mas tomar cuidado, né, que a gente falou, a simulação não é bolinha de cristal, né? Então, essa previsão é no intuito de entender o sistema e o comportamento que ele vai ter, né? Então, frente a algumas mudanças que a gente está testando naquele sistema real, né? E a gente tem também ali que a gente, às vezes, no nosso sistema, a gente não consegue fazer muita mudança no sistema físico. Imagina uma linha de produção. Toda hora você tem que parar a linha de produção para reorganizar ela, para testar se vai dar certo ou não, né? Aquilo que vocês pensaram. É um custo tremendo parar uma linha de produção, né? E se der errado, você teve o custo de toda a modificação também física, que vai ter que retornar depois, né? Então, evita, né? A nossa simulação também vai evitar gastos, né, desnecessários, porque você vai lá no sistema virtual lá, fazer ali todo esse teste de modificações do sistema e depois realmente ver se vai dar certo ou não para o nosso sistema. Pelo menos há também a lacuna, né, que a gente fala assim, tudo tende a dar certo, né, que a gente fez todo o estudo, né, mas entre colocar a teoria na prática também alguma coisa pode acontecer, né. Tem até fatores humanos que interferem no resultado também, né, como a resistência à mudança. Então, não é porque os modelos soltam ali números, né, a matemática da coisa às vezes não vai dar certo, porque o fator humano também não contribuiu. Né? Então, tem muitas questões que a gente tem que estar atento na hora de implantar uma solução, porque não é só número, né? A vida não é só número, a vida também tem o fator humano a ser considerado. E também a gente tem ali que a simulação ela considera variâncias do sistema, né? Que vamos pensar numa linha de produção, que a gente tem o trabalho manual, né, que ela é feita muitas etapas manualmente. Imagina, um funcionário não vai apertar um parafuso sempre no mesmo tempo, né? Ele não é uma máquina, alguma coisa vai acontecer,
né, que ele vai espirrar, olho para o lado, então algum tempinho a mais ele vai ter em algumas execuções, né. Então, essas variações, né, na forma da gente fazer as atividades, elas impactam o resultado final. Então, a gente pode utilizar, né, de distribuições de probabilidade, né, para fazer aí a representação desses tempos de processamento, por exemplo, para imitar o máximo possível da realidade, né, da aleatoriedade que aquele ambiente tem, né, que vai ter ali no dia a dia. Tá? Infelizmente, eventos aleatórios a gente não consegue controlar quanto à ocorrência. Por exemplo, uma quebra de máquina. A gente tem toda a técnica de manutenção preventiva, tudo. A gente pode tentar ver a probabilidade de ocorrência, né? Mas falar, vai quebrar exatamente no dia tal, hora tal, a gente não consegue, né? Mas a gente consegue realmente ver as consequências dos eventos, se ele aconteceu, como que a gente pode reorganizar as atividades para que tenha o menor prejuízo possível, né, que tenha o menor impacto possível. E a simulação, ela também promove soluções totais, né? Então, o que é essas soluções totais? A gente pode utilizar a simulação junto com outras técnicas, não somente técnicas avançadas de otimização, né? A gente tem outras técnicas da área de qualidade também, de logística. A área de pesquisa operacional, ela é muito interdisciplinar e multidisciplinar. Então, as técnicas, a gente consegue ter ali uma sinergia com o sistema, se a gente conseguir conversar com as outras áreas também, né? Fazer ali um agrupamento de técnicas em conjunto para a gente chegar ali numa solução melhor, tá? Então, aí tem a questão do que é financeiramente viável, que agora há pouco eu falei para vocês, né? É caro, né? Tem um grande custo, né, envolvido, né, para a gente utilizar essa técnica, mas a gente sabe que o impacto que pode ter pela decisão correta nas nossas empresas e em tempo hábil, né, de se fazer ali a reorganização de suas atividades, corrigir os problemas que estão tendo, a gente consegue aí ter um retorno financeiro também que compense ali aquele investimento todo. E fora que quando você vê as atividades acontecendo no simulador, você entende melhor aquela atividade, aquela situação que você está estudando, porque é inegável que uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? A gente consegue visualizar o impacto de uma mudança, né? E vai vendo a linha de produção funcionando, é muito legal, né? Então, estou falando mais da linha de produção, mas pode ser o funcionamento lá do sistema de prestação de serviço também, né? Então, a gente consegue enxergar melhor ali o que é que está acontecendo. Aí a gente tem diversos tipos de simuladores, a gente tem os simuladores estocásticos e os determinísticos. Então, nos simuladores estocásticos, a gente pode utilizar ali distribuições de probabilidade para representar aquela aleatoriedade do sistema, né? Geralmente os simuladores vêm com alguns pacotes já pré-definidos de distribuições que ele entende que a gente possa utilizar, tá? E a gente tem ali também que a gente vai precisar de um gerador de números aleatórios para gerar ali os números para essas distribuições probabilísticas, né, que já vem dentro dos simuladores também, já vem programado, né? E a gente tem ali nos simuladores determinísticos que a gente vai utilizar aqui valores médios, né? Então a gente vai também coletar dados do sistema real, só que ao invés de encontrar qual que é a melhor distribuição que se ajusta àquele processo, a gente vai fazer o uso de valores médios e jogar lá dentro do sistema. Então, nesses a gente não consegue representar também a aleatoriedade como um simulador estocástico, que para problemas com coeficiente de variação alto, por exemplo, seria o ideal, né, utilizar um estocástico do que um determinístico, que a gente sabe que o valor médio não representa o funcionamento total do sistema. A gente vai ter uma média de valores e a gente sabe que os extremos deles afetam ali, né? Então, se a gente tem um momento ali que a gente não tem execução da atividade, ou um momento que a atividade é feita em 10 minutos, o valor médio não vai representar essa variação das atividades, né?
Então, é bom determinar o tipo de simulador que você vai usar de acordo com a sua necessidade mesmo, tá? Aí, dos tipos de simulação computacional que a gente tem, é a simulação de eventos discretos, que é que o nosso grupo de estudos trabalha, a gente já vai ver o conceito dele. Aí a gente tem a simulação contínua e a gente tem a simulação de Monte Carlo, tá? Então, esses tipos de simulação é o que a gente costuma trabalhar mais, tá? Então, a gente vai depender de acordo com a característica do sistema, né? Então, se a gente precisa ver o impacto, né, dos eventos acontecendo no tempo, a gente vai estar trabalhando aqui nos sistemas discretos, né? Se a gente não tem tanto essa necessidade, né, de analisar o impacto, né, de acordo com o tempo. Por exemplo, na simulação contínua, né, que a gente não precisa ter essa relação tanto de tempo e estado, a gente tem outra forma de desenvolver outros simuladores que a gente pode empregar, né? Lá na simulação Monte Carlo, né, que a gente utiliza muito também na área financeira de projetos e tudo mais, tem simuladores específicos também que a gente consegue utilizar com esse foco. Não que o método de Monte Carlo não esteja dentro dos simuladores de eventos discretos, que a gente precisa da forma de como que é que a gente vai selecionar esses números aleatórios para transformar essas variáveis aleatórias em uma mesma distribuição, né, da variável considerada lá. Então, a gente tem ali dentro dos simuladores de eventos discretos, o método de Monte Carlo dentro deles, né? Mas tem também o procedimento para a gente fazer especificamente ali a simulação de Monte Carlo com o uso de outros simuladores que não são esses que a gente vai ver aqui, que a gente vai falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, a simulação que a gente foca mais aqui é a simulação de eventos discretos, né? Então, a gente foca ali que a gente vai utilizar um modelo matemático-lógico, mas toma cuidado, né, que esse matemático-lógico da gente não é o construir, né, o modelo analítico, por exemplo, da programação linear, né? Aqui vai ter uma função objetiva, sujeita às restrições, não vai ser nesse formatinho. Então, a gente vai construir esse modelo com base no sistema físico, lembrando que esse sistema físico ele pode ainda estar em fase de projeto para fazer essa análise, tá? E a gente realmente precisa retratar, a gente precisa analisar as mudanças de estados em alguns pontos de tempo simulado, quando alguns eventos ocorrem, né, que é onde que a gente quer estudar. Então, a gente precisa, né, entender o sistema nesses momentos que esses eventos acontecem em determinados tempos, né? Então, a gente tem aqui como exemplos de sistemas que a gente pode analisar de acordo com a simulação de eventos discretos, né, que é o cliente que aguarda um serviço, a prestação de um serviço, a gestão de estoque de peças, né, que é crítica, né, que a gente quer que a nossa fábrica funcione e gere o menor número de estoque possível, tanto estoque em processo quanto estoque final, né, e também o estoque de matéria-prima seja o mínimo possível, que a gente sabe que estoque é capital empatado. Tem ali até combate militar que pode ser analisado e assim vai, tá? Então, muita coisa a gente tem aí que a gente pode fazer o uso da simulação de eventos discretos. Aí a gente tem ali, né, algumas características ou requisitos, né, de uma linguagem de simulação de eventos discretos. Então, quando a gente vai fazer um simulador de eventos discretos, ele tem que obedecer essas características. Ele tem que ter ali um gerador de números aleatórios, porque a gente tem que representar aquela incerteza do sistema de alguma forma. Eles têm que ser transformadores de processo, né, porque a gente vai precisar que a gente represente ali algumas atividades do nosso sistema com uma gama de variedades de distribuições estatísticas. A gente precisa também que esse nosso simulador ele tenha capacidade de processamento de lista. O que é isso, né? Então, a gente
precisa que os objetos eles sejam criados, que haja criação de objetos no decorrer do tempo. Esses objetos eles vão ser manipulados e excluídos de acordo com o que está acontecendo ali na lista de processos que você programou no simulador. Precisa de um pacote estatístico, né? Dentro dele a gente precisa de toda essa rotina de análise estatística, que a gente precisa validar aqueles valores médios que vão sair, a gente tem que saber se eles são significativos de acordo com o intervalo de confiança, né, que é estabelecido. E também, se possível, né, a gente que tenha os analisadores de dados de entrada também, não só os de saída, porque facilita para a gente achar qual que é a melhor distribuição de probabilidade, né, que vai ser empregada ali para a representação de dados, processos que a gente está representando. Que tenha, então, o analisador também de dados de saída com a geração de relatórios. Esses relatórios têm vários formatos. Cada simulador tem uma forma de colocar ali os resultados finais, né? Então, tem alguns que vão mostrar lá em gráficos, em tabelas, outros vão sair um relatório escrito já com as medidas de desempenho, já com os valorezinhos, né? Então, cada um tem a sua característica, né? Vai depender da sua necessidade, essa decisão de qual simulador que você vai acabar comprando, né? Para falar a verdade, assim, os simuladores comerciais que tem no mercado hoje, né, que já são amplamente divulgados, eles são validados, né? Então, assim, quanto ao objetivo de fazer o modelo de simulação, mais custo, né? Vamos dizer assim, interface amigável ao usuário, aquele que você se adapta melhor, e a questão de negociação de preço também, né, que conta muito, né? Que vai variar, né, o preço de uma empresa para outra, né? Alguns têm pacotes estatísticos maiores do que outros, né? Então vai depender ali da sua necessidade, né? Então tem que analisar com cautela a sua necessidade, o que você precisa para você comprar dentro do que você precisa, né? Que às vezes você vai pagar muito caro por uma ferramenta, às vezes que você nem vai chegar a usar aquilo tudo, né? Então tem questões também que a gente tem que estar atento na hora de comprar ali, de adquirir um simulador. Aí a gente tem ali o mecanismo de temporização também, já que a gente precisa saber o que vai acontecer, né, naquele sistema, né, o impacto de um evento acontecer naquele determinado tempo. A gente precisa que aquele simulador também tenha a representação do tempo, né? Tem que ter alguma coisa, tem que ter algum mecanismo que forneça esse fluxo de tempo para a gente. Então, a gente tem ali os simuladores que a gente tem presente no mercado. Esses são simuladores comerciais, são simuladores que já estão há muito tempo no mercado, tá? Todos são validados. A gente tem desde aí dos primeiros, né, que é o Arena. O Arena é tradicional na área, mas aí a gente tem também o ProModel, muito tradicional também, o Automode, Flexsim, Microcent, Simio, tá? Então a gente tem vários, tá? O mercado está explodindo aí a opção de simuladores, de eventos discretos, tá? Realmente a decisão de o que comprar fica de acordo com a necessidade de uso, os pacotes que ele tem. Alguns têm foco 3D, hoje a tendência é cada vez mais esses simuladores terem esse apelo 3D, que acaba ficando, alguns simuladores ficam parecendo que você está andando mesmo na fábrica, de tão realista que está já a representação. Mas claro que quanto mais apelo 3D, melhor o teu equipamento precisa ser para rodar ele, que ele demanda muito do processamento do equipamento, né? Então, veja a necessidade, por exemplo, para a área acadêmica, né, para uma pesquisa, às vezes não precisa de tanto apelo 3D, ficar parecendo que eu estou andando no meio da fábrica. Eu preciso do resultado final, às vezes para mim sair numa tabela, o resultado e pronto, acabou, já é o suficiente. Mas então aí eu vou pagar o recurso do que eu estou comprando, então eu tenho que analisar mesmo com cautela. Então, ali a gente viu alguns conceitos centrais, né, do que é a simulação, ou simulação de eventos discretos, que é o nosso foco e tudo mais.
de uma forma, claro, né, condensada e resumida. Né? A gente sabe que a área de simulação não é só essa parte conceitual inicial, a gente tem muita coisa para discutir que não caberia aqui em poucas horas, tá? Se alguém depois tiver alguma curiosidade, pode questionar, fique à vontade, pode entrar em contato também depois, fique à vontade também, tá? Agora a gente vai focar agora em alguns conceitinhos da indústria 4.0 também, que a indústria 4.0 é muito complexa, que também não caberia só em um trecho de palestra para a gente discutir, tá? Mas a indústria 4.0, ela vem sendo trabalhada, esse conceito, indústria 4.0, desde 2011, lá, que foi na feira de Hannover, né, que é uma feira de tecnologia, né, que acontece anualmente lá na Alemanha. E em 2011 eles fizeram a apresentação desse termo, indústria 4.0, que é para mostrar a evolução que a indústria tem ocorrido, né, que as evoluções que têm ocorrido na indústria. Então, se a gente olhar ali o gráfico, né, da Revolução Industrial, né, que a gente já teve, né, que é a primeira Revolução Industrial lá na época lá de 1780, né, então o que as empresas que existiam naquela época estavam focando, né? A gente precisa deixar de fazer as nossas atividades de forma manual e utilizar equipamentos ali, a mecânica, né, os conceitos de mecânica para a gente conseguir fabricar mais e melhor, né? Aí lá para 1870 já teve a segunda Revolução Industrial, né? Então a gente já teve aí o foco no uso da energia elétrica, né? Aí a gente teve lá em 1969 a terceira Revolução Industrial, né, que aí já começou a pensar no uso de automação, né, demonstrar conceitos, né, a importância da automação. E aí, dos anos 2000 para frente, a quarta Revolução Industrial vem vindo, né? Então, eu falo assim, nossa, professora, que a gente tem aqui 2011, né, que você falou que o termo veio, né, que você está falando 2000 para frente. É que muitos dos conceitos da quarta Revolução Industrial já não são novos, né, já são coisas que a gente trabalha há muitos e muitos anos, né? A robótica está aí há quantos anos que a robótica está aí, né? A inteligência artificial vem sendo discutida há quanto tempo, né? O Big Data também, e assim vai. Então, o que tem acontecido é que essas tecnologias hoje elas estão se conversando, né? Elas eram tratadas mais de forma individual na área delas e agora estão sendo integradas entre elas para um objetivo industrial, para você resolver ali algumas situações industriais, né? Então, não que, vamos dizer assim, estão reinventando a roda, não. Muitas dessas técnicas, tecnologias, conceitos já são mais velhos, né, do que lá para frente. Mas é que realmente a gente está usando o conceito de uma forma diferente, integrada, né, para atingir o objetivo da empresa. Ali falando, né, da Feira de Hannover, a gente tem ali, isso aqui não é nem o intuito de fazer a propaganda da feira, né? Mas é mostrar a evolução, né, que tem tido nesses últimos anos aqui. Essa aqui eu peguei de 2018 para frente um pouquinho, só para vocês verem, né, que essa feira de tecnologia vem sempre trazendo o conceito de indústria 4.0, né? Então, sempre, desde 2011, né, vamos deixar bem claro, né? Então, sempre vai focando em um ponto da tecnologia da indústria 4.0, né, que está mais foco naquele momento, né. E é uma mega feira, né, de tecnologia que a gente tem. Olha aqui, ó, em 2018, quantos, né, visitantes que a gente teve ali, né. Eles sempre selecionam um país parceiro, né, para fazer aquela feira naquele momento, né. Então tem muita coisa que acontece nessa área de tecnologia, né, que os expositores mostram nessas feiras. Aí você vê em 2019, que foi o pré-pandemia, né, também a indústria 4.0 estava ali focando a inteligência artificial, né, que foi o foco lá de 2019. Aí a gente teve
infelizmente a pandemia, né, começou aí nessa fase de 2019 para 2020, né, aí a feira teve que ser feita, né, de forma digital, aí teve um impacto, claro, né, porque muitas empresas fecharam suas operações por muito tempo, né, por causa do período ali que a gente teve que fazer de quarentena e tudo mais, né? Então afetou bem o número de participantes, de casos, né? Mas a indústria 4.0 estava lá presente na feira também, né? Com foco nos projetos de pesquisa e desenvolvimento para a área, né? Nunca se deixou de discutir o assunto. Aí teve 2021, eu não trouxe o 2021, mas aí a gente caiu já em 2022, que foi a desse ano. A indústria 4.0 veio forte, né? Então a gente teve ali, né, a análise, aqui quando faz análise das palavras-chave dos eventos mais discutidas, né? Então é a logística 4.0, robótica, ali, a manufatura aditiva, né, o conceito total, né, da indústria 4.0 é inteligência artificial, tá? Então a gente tem muita coisa que vem sendo discutido a mais, tá? É até por causa da questão do pós-pandemia, que agora as atividades já estão mais voltando ao normal aos poucos, então muita coisa já tem evoluído mesmo, né? Já tem trazido de novo aí a continuidade normal das rotinas para a discussão desses pontos, né? Então, aí a gente tem ali, tá, você mostrou lá que veio de quando, né, a indústria 4.0, mas o que é a indústria 4.0? Infelizmente, não tem como a gente falar a indústria 4.0 é isso, tá? Não se tem esse conceito unânime do que é a indústria 4.0. A gente tem algumas definições, né, que são mais utilizadas, que vêm sendo mais discutidas. Não vai falar, existe uma definição única? Não, por enquanto, tá? Um consenso coletivo não tem. Tá, então a gente tem aí desde a integração de maquinário complexo e dispositivos com sensores e software em rede, usado para predizer, controlar e planejar melhores resultados com relação ao negócio e impactos sociais. Ali a gente tem conceitos, né, algumas definições mais simplistas, né, que é um novo nível de organização e gerenciamento da cadeia de valor que permeia o ciclo de vida dos produtos. Ali é o termo coletivo para tecnologias e conceitos da organização da cadeia de valor. Então a gente tem algumas definições mais específicas, né, focadas nas tecnologias em si, outras pensando ali no uso coletivo para organizar suas atividades de gerenciamento, né, da cadeia de valores, né, daquela empresa, daquela organização, né, considerando o período de vida daqueles produtos que aquela organização promove aí para a sociedade, né. Mas falar que um conceito único, não. A gente tem ali vários focos de definição, e aí você fica a pergunta, qual utilizar? Depende do que você está discutindo naquele momento, qual que é o seu objetivo com aquela discussão da indústria 4.0. Então fica a dica para utilizar aquele conceito nesse momento até chegar numa definição única, né? De utilizar aquele conceito que vai favorecer o seu argumento, né, para a tua pesquisa, né, para o que você está querendo demonstrar, né, comprovar, corroborar uma hipótese que vocês estão trabalhando naquele momento. Mas claro que a gente tem que demonstrar que tem diversidade de definições, né, ainda não é uma coisa única. Então, aí a gente tem ali as bases tecnológicas e digitais da indústria 4.0, então a gente tem o conceito de tempo real. Então, a gente quer acompanhar os dados em tempo real, como que é que eles se comportam, o que eles estão trazendo de informação. Esses dados vão ser organizados em informações importantes para a nossa empresa. Então, quanto mais rápido, né, em mais tempo real conseguir essas informações, mais ágil vai ser a minha tomada de decisão, eu consigo identificar um problema mais rápido, né, para atacar aquele problema mais rápido. Temos ali também a virtualização.
A simulação computacional, a gente já não é novidade também, né? Já é uma realidade há muito tempo, né? Mas ali a gente, para analisar, fazer esse monitoramento remoto dos processos, com o uso da simulação computacional, com base nos dados em tempo real, coletados em tempo real, isso é muito novidade, né? Mas não é novidade desse ano, não, viu, gente? Já tem alguns anos que vem sendo trabalhada, que vai evoluindo aos poucos a área, cada vez mais ficando mais interessante e dinâmico o uso e mais integrado. Tá? Então, a gente tem visto muitas pesquisas aí que estão evoluindo cada vez mais essa área. A gente tem ali a descentralização dos processos decisórios, né? Que quanto mais você centraliza o processo decisório, vamos pensar se você depende de poucos para tomar a decisão de muitos. Então, fica mais moroso o processo, fica mais difícil de andar mais rápido, né? Então, a gente pode aqui, né, utilizar ali sistemas cyberfísicos, por exemplo, né, que aí a gente vai ter nesses sistemas ali a integração, né, da área de computação, comunicação e controle, que podem ajudar a gente a tomar a decisão com base na análise de dados, né, sem depender de alguém, né, vou pensar assim, para uma ação externa, né, para tomar aquela decisão. Ele vai trazer já indicadores pré-analisados aí para a gente, já vai trazer indícios ali que vão ser muito importantes para o processo decisório. Temos também ali o conceito de modularização, né, que quanto mais a gente divide em módulos, aquelas atividades que são possíveis de utilizar a modularização, deixa bem claro que não é tudo que se adapta à modularização. Mas se é possível você dividir em módulos, a gente consegue com que, por exemplo, uma máquina faça ali as atividades somente daquilo que está sendo demandado naquele exato momento, somente com os recursos para aquela tarefa específica, né, garantindo ali que a gente otimize o máximo, né, aquela nossa produção, tanto em tempo e em custo, né, e também a questão de economia de energia que está aí, né, a gente precisa considerar aí o menor impacto ambiental também, né, a gente não pode desprezar a área ambiental e social que também está envolvida na área, tá. Aí a gente tem ali as principais tecnologias da indústria 4.0, que a gente tem ali que a integração, né, dos robôs autônomos, uso de simulações, integração de sistemas, internet das coisas, cibersegurança, computação em nuvem, impressão 3D com a manufatura aditiva, realidade aumentada, big data, né? Então a indústria 4.0 ela integra essas tecnologias de alguma forma. A gente vê muitas empresas que falam assim, nossa, a empresa fala assim, eu estou usando a indústria 4.0, mas não quer dizer que ela usa tudo de tudo, tá? Ela está com algumas dessas tecnologias sendo integradas em alguma parte, por exemplo, em algum momento, né? Aqui no Brasil é difícil encontrar alguma empresa assim que está usando tudo de tudo que tem na indústria 4.0, né? A gente realmente vê alguns movimentos em algumas áreas mais críticas das empresas com o uso de algumas tecnologias integradas, tá? Mas a tendência é que as empresas consigam aderir, né, a tudo, vamos pensar assim, num horizonte de tempo específico, né? Que a pandemia, infelizmente, ela trouxe aí o impacto dele, ela deixou mais moroso esse processo, né? Que as empresas estavam mais empolgadas, né, na investir, né, em colocar as atividades em prática, e a pandemia deu uma segurada, né? Então, aos poucos a economia vai se reerguendo, né, vai melhorando e as empresas vão investindo novamente. Então aqui a gente tem algumas aplicações práticas, né, que já acontecem ali, ó, tem 2 portos de Roterdã, se vocês olharem ali, e tem também aqui em Hamburgo, na Alemanha, né, que tem, aqui está mostrando nessa imagem essas 2 situações, né.
Ali os portos, eles têm sistemas que controlam ali os veículos autoguiados, não tem pessoas aqui, gente, dirigindo aqui esses veículos, é tudo automatizado, né? É muito legal, muito interessante. Aí a gente tem também a questão do inventário robotizado, né? Isso aqui é na Amazon, um depósito da Amazon. Ali o funcionário chama ali, né, uma determinada prateleira para pegar algum item, aí eles vêm, né, os veículos autoguiados trazendo esses itens para o funcionário. Imagina a complexidade de se organizar isso, né? Olha ali o sonho de consumo, né, de qualquer obra, que é o pedreiro semi-automatizado, né? Tem ali o robô, né, que ele faz ali o assentamento dos tijolos. Aqui ele está trabalhando em conjunto, né, com profissionais também da área, né, um auxiliando o outro, né. Esse aí é o funcionário que trabalha faça chuva, faça sol, né? E a gente tem ali a terraplanagem autônoma também. É um veículo autoguiado também que vai fazendo a terraplanagem do terreno sem uma pessoa ali dentro dela. Aí fica a pergunta aí no Brasil, né? Antes da pandemia, gente, isso aqui é de antes da pandemia, né? A gente tem ainda uma empresa farmacêutica que chama EMS, né? Que ela fez uma parceria com a Bosch, que é uma prestadora ali de tecnologia dessa área de indústria 4.0. Eles firmaram uma parceria lá em 2018, né, com o intuito realmente de implementar a primeira indústria 4.0 no setor farmacêutico, tá? Na América Latina isso aqui. A ideia inicial é que eles implementassem, né, aquelas máquinas mais na área de linha de embalagem, né, dos medicamentos e para gerenciamento da manutenção também. Então, a ideia é que trouxesse ali um crescimento significativo da capacidade produtiva entre 3 e 5 anos, né? 3 a 5 anos. Mas aí veio a pandemia ali, né? Desse horizonte, né? Aí a gente tem ali, né? O intuito da empresa EMS é crescer o uso da indústria 4.0 também, né? A aplicação dessas tecnologias da indústria 4.0. Para outras áreas da cadeia produtiva. Ela está tentando, desde a área da chegada de matéria-prima até a saída do produto final, utilizar ali essa tecnologia nas linhas e equipamentos o máximo possível, claro, né? Só que é um investimento tremendo. Então, tudo não é assim da noite para o dia, né? Você não reorganiza a forma de executar suas atividades da noite para o dia, com essa complexidade de interligação de dados, né, de conectividade e tudo mais. Tá? Tem um bom investimento financeiro também considerável que tem que ser analisado. Né? E quanto a... Isso aí é um caso de uma empresa, né, privada, né, que ela tem ali o intuito, né, de crescer com a indústria 4.0. Aí tem também a Agenda Brasileira para a Indústria 4.0, gente. Isso aqui é lá de 2017. Deixa bem claro essa agenda, né? É uma coisa que veio sendo trabalhada da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é a BDI, com o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, né, do governo federal.
Então, os principais pontos dessa agenda são 4 pontos, né, que eles querem fomentar iniciativas que facilitem e habilitem o investimento privado. Então, já deixando bem claro, vou fazer tudo para que as empresas se autofinanciem, né, para fazer ali o uso da indústria 4.0, né, porque tem uma nova realidade fiscal do país. Então, estão tentando fazer iniciativas para que as empresas consigam se desenvolver ali com as próprias pernas nesse sentido, né? Então, a gente tem ali propor a agenda centrada, né, no ano industrial empresário, conectando instrumentos de apoio existentes, permitindo maior racionalização e uso efetivo, facilitando o acesso dos demandantes, levando o maior volume possível de recursos para a ponta e assim vai. Então, eles vão desenvolver todo aí um procedimento que facilite que o empresário ache as informações, consiga lidar sozinho ali com aquelas informações, consiga caminhar para frente ali com os recursos, né, necessários. Tem ali testar, avaliar, debater e construir consensos por meio da validação de projetos piloto, medidas experimentais, operando com neutralidade tecnológica. Teve um edital antes da pandemia, isso que aconteceu, que realmente era um edital para pesquisas que envolvessem ali a questão da indústria 4.0, né? Na época lá teve esse foco também dentro das universidades. Está meio parado, né? Infelizmente, ultimamente, a situação não está fácil para ninguém, né? Nenhum país está fácil, né? Mas as pesquisas têm dado nessa parte tecnológica que tem dado uma travadinha, infelizmente, né? Aí a gente tem ali equilibrar medidas de apoio para pequenas e médias empresas com grandes companhias também, né? Que a ideia é que não é só as grandes empresas utilizem a indústria 4.0. A ideia seria que no Brasil também pequenas e médias empresas pudessem ter acesso a algumas tecnologias, né, que tenha ali o uso e possibilidade de uso de acordo com o porte delas, né, com as demandas delas. Então, lá em 2017, né, que é esse grupo de trabalho para a indústria 4.0, ela estava trabalhando desde junho de 2017. Tem aí grandes associações, né, institutos, né, dentro deles, né. Olha aqui, até o grupo Numa da USP está dentro dele aqui, da Universidade de São Paulo. O Senai, ali tem bastante, Sebrae, né, para garantir, né, a participação de micro e pequenas empresas, né, ali o CNPq, a CAPES, né, então tem várias associações ali, até de calçados, ali, calçados estão ali e estavam trabalhando nesse sentido, tá, o Inmetro, e assim vai. Então, agora pensando ali da evolução do paradigma de modelagem e simulação, né, dentro desse contexto, né, que a gente está vendo da indústria 4.0, a gente vê que lá na década de 60, quando a simulação foi começada a pensar, né, o conceito de simulação em si, né, o como que a gente vai utilizar, né, que tinha discussões mais técnicas, teóricas, mas não tão computacionais ainda do uso da simulação. Claro que depois o pessoal foi vendo assim, não dá para fazer isso na mão, né? A gente tem que desenvolver uma linguagem de simulação, né? Por exemplo, o Siman foi desenvolvido na época lá, né? E veio aqui a necessidade de se utilizar apelo visual, tem que ter alguma ferramenta ali para fazer animação daqueles cenários, então muita coisa já foi sendo construída e pensada desde essa época ali, né? Então a gente naquela época tinha uma discussão mais individual, né, da simulação em si. Então era uso muito específico, para uso somente por especialistas, né? Era uma coisa mais individualizada, né, o acesso a essa técnica, né?
se utilizava muito na área de mecânica também, essas aplicações, né, naquela época. Aí a gente lá em 1985 para frente, né, já teve ali uma evolução aí pensando em ferramentas de simulação, né, não só o uso do conceito de simulação para tópicos específicos, né. Então a gente já tem aqui uma ferramenta padrão, já com o intuito de responder alguns projetos da questão de engenharia, por exemplo, dinâmica dos fluidos naquela época que estava sendo muito discutido. Aí já dos anos 2000, olha quanto tempo, gente, dos anos 2000 para frente, já se via a simulação com aplicações, né, para sistemas multiníveis e multidisciplinares, né, a gente já tinha aplicações mais amplas. Então, ali a engenharia de sistemas baseada em modelos, por exemplo, né? Então, não é tão mais aquele foco individualizado específico, né? A gente já está contribuindo com várias áreas ao mesmo tempo, por exemplo. E aí, 2015 para frente, começou ali a onda dos gêmeos digitais, né? Que é o Digital Twin, né? Que é o conceito da indústria 4.0. Né? Então, a gente vai estar trabalhando aí a simulação dentro desse conceito ao longo do ciclo de vida, né, que a gente está considerando ali de uma operação, né, de um serviço, de um produto. Então, esse gêmeo digital, que a gente vai ver o conceito daqui a pouco, ele vai criar tipo um espelho, né, de um produto. Vamos pensar assim, eu estou focando no produto, analisando um produto. Eu vou criar um espelho dele, que as atividades vão acontecer nesse espelho, para que depois eu consiga tomar uma decisão, para que no sistema físico real aconteça aquela alteração. Ali o Digital Twin, né, que é a nossa, vamos dizer assim, integração aí que a gente tem visto na aplicações práticas e acadêmicas, científico-acadêmicas, né, que muitos estudos nesse sentido de evoluir o uso dos gêmeos digitais com a integração na área de simulação de eventos discretos, tá? Então a gente tem ali que ela vai ser a Digital Twin, ela vai criar essa versão, né, digital do produto, de uma linha, né, ou de uma linha de produção inteira, né, que a gente possa estar analisando. E a gente pode conhecer esse mundo digital ali que está sendo criado, ali, essa versão digital que está sendo criada desse produto, desse processo. Aplicar ali, né, conceitos, tecnologias da indústria 4.0 em conjunto. Por exemplo, Big Data, as técnicas analíticas, né, os analytics, cloud também, softwares de simulação que tem ali integrados. Né. Então a gente pode aí fazer o uso integrado com esses gêmeos digitais. Aí a gente vê na literatura alguns frameworks que são estruturas que vêm debatendo como usar esses gêmeos digitais no contexto da simulação, né? Então a gente tem ali, né, que vai criar ali o nosso simulador do sistema, né, empresarial. Dentro desses modelos aqui a gente vai ter os nossos modelos de decisão, nossos sistemas de apoio à decisão, né? E tem sistemas de apoio à decisão em grupo, sistemas especialistas, né, que estão sendo utilizados, tudo em conjunto. Então, vários sistemas empresariais de informação conversando junto com o simulador. Aí vai ter esses resultados, aí consegue dar ali o ranking, né, dos cenários, dos melhores cenários, e pegando ali esses dados de uma grande massa de dados ali, que é de banco de dados, né, que a gente tem ali empresarial. Aí outro framework, né, que vem sendo discutido também é esse aqui, né, que a gente tem ali o Digital Twin explicitado, né, que ele vai criar ali aquele espelho, né, da nossa fábrica, né, para ser analisado, desenvolver atividades de análise dentro dele, né,
integrado com o processo de automação. Aqui a gente tem ali o uso de sistemas cyberfísicos, né, incorporados ali ao incorporando, né, o Digital Twin também, conceito de Digital Twin. Aí a gente tem o próximo aqui, framework que vem sendo específico para simulação de eventos discretos, né, que a gente vê ali, ó, esse aqui é um sistema, né, que pode ser utilizado, é um software de programação da produção, né, que ele vai colocar a ordem de produção, quais máquinas que vão ser utilizadas, a ordem, né, de produção em cada máquina, né, quais são os procedimentos técnicos, então, tudo a gente vai conseguir aqui com o uso desse Preactor, que é a marca do simulador, do software de programação da produção, né. É um dos, né, que aqui o pesquisador ele utilizou o Preactor, né. Então, esse sistema vai conversar com o banco de dados, né, vai ter todas as informações tiradas do banco de dados. A gente vai ter os sistemas baseados também ainda em planilha Excel, né, que a gente vai ter aqui informações que vão ser imputadas ali num simulador de eventos discretos, que é esse NLogic aqui. Esse NLogic é um dos simuladores comerciais, né? E esse NLogic vai soltar resultados que vão ser reinseridos no nosso sistema, né, para fazer essas análises, para facilitar o processo decisório empresarial. Temos aí, né, outro framework, né, que isso aqui são frameworks, gente, são estruturas conceituais que a gente trabalha, tá? Eles falam a ideia, mostram a ideia de integração das informações, processos e tudo mais, equipamentos, sistemas, só que não tem vamos dizer assim, o passo a passo de implementação. Eles são assim, uma forma de organizar as ideias para mostrar só uma prova de conceito, né? O que você quer demonstrar, tá? Então, aí a gente tem mais um framework ali, também cadastrando aqui, né, as informações na camada de dados aqui com o uso do Digital Twin, tá, com aquele nosso espelhamento da nossa fábrica, né, que a gente esteja analisando. Tá, e a gente tem ali, né, os sistemas também cyberfísicos sendo considerados nele. E aqui tem mais um. Já mostrou aqui. Já fui aqui. Beleza, apareceu para vocês ali, né? Então, agora, nesse momento, a gente mostrou lá como que a simulação, né, de eventos discretos pode ser integrada ali também na indústria 4.0, né, dentro do conceito de Digital Twin. Tem vários frameworks, várias estruturas, né, que a gente pode considerar ali na hora de fazer essa integração. Então, agora fico aberta aí a perguntas, a gente tem um prazo aí para fazer as nossas perguntinhas, dúvidas, considerações, fique à vontade para fazer. Estela, muito obrigado pela palestra, parabéns, foi excelente, tá? Realmente nos trouxe aqui muitas dúvidas e questionamentos, mas por outro lado nos abriu os olhos para a situação atual da simulação na indústria 4.0. Nós temos aqui uma pergunta já no chat, enviada pelo nosso aluno de doutorado, Francioli, tá? E ele pergunta a seguinte coisa: o grupo de pesquisa já desenvolveu e aplicou simulações em empresas aqui de Catalão? Aí, em caso afirmativo, quais os impactos gerados ou obtidos por essa implementação pela empresa? Francioli, é difícil quando você tem uma versão acadêmica adquirida, você prestar consultoria para a empresa, porque por contrato você não pode, tá? Então, simuladores que são vendidos, né, com o intuito de uso acadêmico não podem ser utilizados para uso empresarial, tá? Para fazer realmente a consultoria, né, para essas empresas. Então, assim, é difícil, porque a gente acaba ferindo
questões de contrato, ele tem penalização, tá? Então, a gente não pode prestar consultoria para as empresas com o uso desses nossos simuladores adquiridos, tá? Então, a gente fica no ramo acadêmico-científico, tá? Então, mas nesse sentido que a gente pode utilizar, tá bom? Não pode utilizar com fim prático empresarial, não, ok? A gente pode fazer demonstrações de conceito, né? Pode, claro, mostrar impactos, mas não para resolver um problema da empresa. E a gente sempre indica, fala assim, olha, vocês estão precisando de um problema específico, então a gente indica as empresas, fala assim, tem empresa tal, vocês podem entrar em contato para fazer realmente esse projeto de consultoria. Mas por questões legais a gente infelizmente não pode, tá? A gente teria que adquirir a versão professional e infelizmente a gente não tem verba para isso. É muito dinheiro. Vocês não imaginam, a versão professional é muito cara, gente. A gente poderia fazer se comprasse a versão realmente para esse fim, não a versão acadêmica, tá? Bela, uma outra pergunta aqui, né, essa agora é minha mesmo, tá? A gente sabe, e você acabou de frisar agora, da questão do custo desses pacotes. E são pacotes amplos, né? São pacotes que você pode estender a aplicação deles a diversos setores industriais diferentes. Mas e quando você compara, Estela, esses softwares que a gente desenvolve especificamente para uma determinada aplicação ou, né, a gente faz módulos usando a linguagem Python ou outras linguagens que possuem os seus pacotes estatísticos, os seus solvers incorporados. Como é que você vê essa questão aí da gente desenvolver uma solução personalizada e aí pensando em custos, né, em relação a esses pacotes comerciais? Olha, eu vou te falar, André, não é fácil desenvolver um simulador. Tá? Essa é uma atividade assim que demandaria muitos anos. A gente tem até eu acho que eu esqueci o nome agora, é Urutal, alguma coisa assim, Urural, que é até uma universidade, deixa eu até encontrar aqui. Que é uma universidade que tem há muitos anos que ela está tentando desenvolver o rural. Tá, então, até hoje ele ainda não, vamos dizer assim, não pegou no breu mesmo para uso amplo, né? Então, é muito tempo, é igual assim, fazer uma linguagem de programação gratuita, vamos dizer assim. É muito tempo de desenvolvimento, muito tempo de validação, até você conseguir validar todas as equações que tem que estar lá dentro, todos os pacotes que tem que estar lá dentro. Vai muito tempo, André. E muito investimento, né? Que tem investimento de tempo e de dinheiro também. Né? Então, para desenvolver rápido pesquisa, acaba compensando se adquirir esses softwares que já estão no mercado há muito tempo, tá? E que é o que o pessoal acaba fazendo, tá? Ótimo. Ô, Estela, e a questão computacional, eu vi assim que você tem inclusive trabalhos publicados, né, sobre a questão de paralelismo, usando GPUs. Como é que está hoje essa necessidade de hardware, Estela? Porque assim, você falou muito sobre o software, né? E aí teve um momento que você comentou que a gente tem que adquirir realmente um bom computador. O que seria hoje a demanda aí para uma empresa ou para um centro de pesquisa em matéria de hardware para começar a fazer essas simulações? Vai depender do software que ele quer comprar, viu? Cada software tem as suas especificações técnicas mínimas. Então, aí quando for comprar, tem que entrar em contato com a empresa vai falar no mínimo tais requisitos, tais configurações, tá? Então, assim, tá que a questão de hardware é essa, né? Você tem que ver o que cada software realmente demanda, tá? Não cada empresa vai ter uma configuração. Se eu tenho um apelo muito grande, 3D, claro que vai ser um equipamento muito mais, necessita de um processamento maior, tá? Então, realmente vai depender do software que você está adquirindo e do que tem dentro do pacote daquele software, tá? É muito variável.
Mas, assim, a questão de clusters computacionais chega a esse nível, Estela, de você precisar montar Você os antigos pode. mainframes e tudo mais, ou não? Eu já vi aplicações utilizando cluster, sim. Tá? Alguns desses softwares, se você precisa fazer aplicação em cluster, eles deixam bem claro, contrate nossa consultoria, porque não é simples também, né? Porque já são pacotes fechadinhos, né? São softwares bem fechadinhos. Se precisa fazer alguma modificação nesse sentido de paralelismo e tudo mais, tem que chamar a empresa mesmo para ela fazer isso, tá? O próprio Arena ele faz. Pois é, eu me lembro, assim, há muito tempo atrás, quando eu tinha algum certo contato com o Arena, que tinha já essas disponibilidades. Mas eu me lembro que alguns anos atrás o pessoal estava comentando muito em mover esses serviços do Arena, inclusive, para a nuvem, né? E de tal forma que você não precisaria mais ter esse poder computacional todo na sua empresa, mas você poderia contar com esses serviços remotos. Logicamente, pagaria uma taxa por isso, mas você transpassaria todo esse, esse custo computacional, né, para a nuvem. Você sabe se já chegou a esse ponto, Estela? Sim, tem. Nossa, tem um monte de empresa que presta esses serviços em nuvem, né? Sai muito mais barato, muito mais em conta você pagar o aluguel, né? A mensalidade, a anualidade disso do que realmente manter os equipamentos, né? Mas aí tem a questão também da segurança da informação, depende do que você está trabalhando, tudo depende, viu, André? Nessa área, tudo depende do que você precisa e da sua segurança de informação, né? Quando você vai fazer em nuvem, você está pagando serviço para ficar fora da sua empresa, né? Por mais que tenha contrato e tudo mais, alguma coisa pode acontecer, não sei qual que é o nível de segurança que aquela informação precisa, né? Então, a decisão de se você vai ter os equipamentos na sua empresa ou você vai alugar um recurso fora da empresa, também vai longe essa discussão. Acho que travou ali a conexão do André. Oi, Cela, Então, desculpa, eu tive um problema aqui que simplesmente meu som caiu e aí o meu Teams reiniciou, tá? Aí acabou que eu não consegui ouvir o finalzinho da sua resposta, mas me desculpa, né? Peço realmente desculpas pela falha computacional aqui. não, sem problema. Agora você está ouvindo, é que está travada a sua imagem ainda. Tô ouvindo sim, Tá, tá? então beleza. Então, eu falei que essa parte, né, de que você decidir se você vai adquirir os equipamentos, né, ou você vai contratar ali uma empresa para fazer esse armazém das informações, né, para você, vai depender até da sua segurança, necessidade de segurança da informação. Não sei, que vai ser cada caso é um caso mesmo, viu, André? Sim. Porque assim, por mais que a empresa tenha um contrato de segurança e tudo mais, alguma coisa pode acontecer, né? Então, vai ter que ser analisado para a sua demanda naquele momento. Entendi. Estela, nós temos algumas outras observações e perguntas aqui no chat, né? O aluno e professor, o Francioli também é professor, né? Fazer jus aqui. O Francioli é professor do IFAP, o Neilton é professor aqui em Belém, no Pará, também do IF. O sistema IF está todo conosco aqui, tá? E Ai, ele que fala legal. assim, temos muitos alunos, colegas, companheiros que estão aqui sempre prestigiando. E aí ele dá um exemplo, ele fala que no setor de mineração, existem empresas que trabalham com a etapa de desmonte de rocha, chamado blaster, ou plano de fogo, que toda a etapa de preenchimento da carga de explosivos, aí as ligações para o desmonte de rocha, é tudo automatizado, sem intervenção humana, ligado aí nos conceitos da indústria 4.0, que realmente são exemplos muito bacanas para a gente ver acontecendo, né? O aluno Vitor Rocha, também aluno aqui do PPG7, ele parabeniza a palestra, Estela, e fala que minha pergunta é quanto à intervenção da universidade com a indústria local em catalão. De novo, olha, tá vendo? Todo mundo está curioso com o catalão, né? Ele fala para quais projetos, para os projetos especificamente relacionados para a indústria 4.0. Aí ele pergunta se existem iniciativas de parceria público-privada que estão em desenvolvimento. Você saberia dizer aí sobre a indústria 4.0, sobre essa ótica, se tem algum colega nosso ou você mesmo, Estela, em parceria com empresas? Olha, depois da pandemia dá travado, viu?
Tá bem travado, principalmente parceria público-privada, né? Tá meio complicadinho. Claro que deve ter. Aqui, assim, na UFCAT específico, não tá, assim, comigo, com o nosso grupo de pesquisa de simulação para essa iniciativa de indústria 4.0 na mineração, não, tá? Então, assim, agora outras instituições eu não tenho como te afirmar sobre isso, não. Tá, obrigado, Estela. Vitor, aqui só para adicionar, tá? Eu, particularmente, estou fazendo parte agora de um grupo de pesquisa com o IF goiano, e nós submetemos um projeto de Indústria 4.0 também para editais do FINEP. Então, assim, complementando o que a Estela falou aqui para a gente, agora, pós-pandemia, né, vamos chamar assim, no momento de saída da pandemia, a gente está vendo aí uma busca, né, um É o retorno da indústria retorno para das nós, né, Estela? atividades, É. exatamente. Agora que vai começar a aquecer de novo, né? Vamos dizer assim. Exatamente, esperamos isso, né? Se Então, Deus quiser. tanto agora a nível de editais, como é o caso desse edital do FINEP, inclusive, pessoal, tem um outro edital do FINEP aberto nesse momento, que é para a indústria 4.0 da mineração, tá? Então, sim, temos editais aí. A universidade, Vitor, ela entra um pouquinho pela janela nesse edital, não entra pela porta da frente, não, porque assim, esse edital ele normalmente foca em startups e empresas, tá? Mas a universidade ela pode entrar como membro associada nesses editais. Então, sim, a gente pode participar. Estela, o Francioli aqui agradece pela resposta, o Leonardo parabeniza você também pela apresentação. E aí o Francioli pergunta de novo, já que você falou algumas vezes que é muito dinheiro, acho que atiçou a curiosidade, né? Ele pergunta assim, em média, quanto seria assim, um horizonte de custos para uma licença professional desses sistemas? Você teria Olha, ideia, Estela? toda negociação é baseada no dólar. Então, assim, tá difícil, porque assim, são informações das empresas, de negociação da empresa com a empresa, tá? Então, assim, eu não vou te. Assim, em off eu até poderia falar um valorzinho, assim, uma coisa assim para você. Né? Mas agora, assim, para eu explicitar aqui, assim, para vocês, que é informações das empresas em si, vai ser meio complicado e tem muito quesito de negociação, tá? Então, assim, as empresas entram em contato com as vendedoras autorizadas, né, desses softwares que geralmente tem, igual aqui, a do ProModel, é a Belge, né? Lá do Arena é a Paragon, entendeu? Então, tem outros ali também que a gente tem. Então, essas empresas que são licenciadas para vender esses softwares, elas têm muita questão da negociação também. Né? Então, é difícil da gente falar aqui em valores, sendo que a gente não é autorizado pelas empresas para falar de valores. Né? A gente tem noção e é baseado no dólar, que deixa bem claro, as licenças são em dólar, tá? Perfeito, Estela. Vamos lá, temos aqui uma incitação do nosso aluno aqui, o Fernando Murga, tá? E ele parabeniza inicialmente você pela palestra, pelo desempenho, pelas pesquisas. Eu já falei, né? A Estela tem aí ganho vários prêmios nos congressos de pesquisa operacional e de engenharia de produção, ao qual ela participa. Depois eu poderia até falar um pouquinho, Estela, dos seus alunos que têm ganho esses prêmios com vocês também, né? Tem que prestigiar a sua equipe, né? E ele fala a seguinte coisa, ó, que algumas ideias aí de análises utilizadas na química, tipicamente quimiometria, química computacional, utilizam também os conceitos da indústria 4.0. Mas a incitação dele é a nível de trazer essas ferramentas aí mais para o mundo acadêmico, né? E ele pergunta o seguinte: como fomentar mais o currículo acadêmico para que os nossos egressos saiam já com essa bagagem? Aí até de curiosidade, Stella, eu sei que vocês fizeram uma reformulação do PPC na engenharia de produção e nós estamos passando por esse momento na Minas também. Tá? E um cuidado que a gente está tendo é tentar trazer mesmo para o currículo obrigatório dos estudantes esses conceitos, tá? Não só de indústria 4.0, mas também de ciência de dados, né, que atualmente é tão importante. Você citou várias vezes a importância dos conhecimentos sólidos em estatística, né? A estatística que os nossos alunos fazem na graduação é quase como uma estatística básica, né, introdutória, e para análise como você apresenta, precisa realmente de estatística avançada. Aí fica então a citação, né, que também aí o Fernando Murga é professor, né, o que você acha aí que a gente tem que fazer para trazer isso mais para a realidade curricular dos nossos alunos?
É complicado que a tendência hoje é de redução de carga horária dos PPCs, não de aumento de carga horária. Então a gente está tendo que virar malabarista, né? E ainda a gente está tendo que despender carga horária. É claro que tem um impacto social perfeito na área de extensão também. Não que a gente não possa trabalhar a extensão junto com a ciência. A gente pode utilizar essas áreas também para a gente pegar esse momento, né, de necessidade maior de análise estatística também e passar para a comunidade, né? Então, o que está o curso de produção em si, a gente já é estruturado mesmo pelas demandas, né, do MEC, demandas até da associação, né, que a gente tem de engenharia de produção, brasileira de engenharia de produção. Já tem algumas, o próprio CREA também demanda algumas disciplinas já que estejam no nosso núcleo de engenharia de produção. Então, assim, a gente não tem só estatística básica, a gente vai ter inferência, entendeu? Então, a gente já tem essa, dentro do currículo mesmo, a gente já tem essa preocupação de ter mais técnicas estatísticas, as atividades, as disciplinas profissionalizantes, né, que a simulação é uma profissionalizante da área, a gente tem ela. Então, a gente tem várias disciplinas de pesquisa operacional, não só simulação. Então, a gente tem pesquisa operacional 1, pesquisa operacional 2, aí vai ter a simulação. Tem disciplinas também optativas, né, para a área também. Então, o aluno, se ele quiser se especializar na área, também pode, né, procurar outras disciplinas. Mas, claro que houve um movimento de redução da carga horária, né, dos PPCs. Tá? Isso aí foi uma demanda, inclusive, do MEC mesmo. Perfeito, Estela. De fato, a gente tem que conviver mesmo com esse xadrez, né? Tem as LDBs, tem as incitações do MEC, do CREA, como você descreveu, né? A gente tem que conciliar isso tudo, né? Mas você citou aí a questão da curricularização da extensão, tá? E aí vocês estão prevendo, então, fomentar esse tipo de ideia através de curricularização, Estela? Sim, vai estar presente no PPC. Do nosso curso, a discussão ainda não está fechada, porque a gente não fechou, o PPC ainda está em discussão, tem muitas reuniões do NDE e tudo mais que a gente tem aí feito para discutir esse assunto. Mas a gente vai trazer, né, em formatos de disciplinas também. Né? A ideia inicial é trazer em formatos de disciplinas também que possam gerar aí algum impacto aí para a sociedade também. Perfeito. Estela, o Fernando, ele faz também uma outra incitação aqui, e eu já vou passar também a palavra para o nosso aluno Antônio, que está com a mão aqui de pé, que ele fala a seguinte coisa: como é que ficaria, ou se seria possível, parcerias, né, entre os cursos, por exemplo, ciência da computação, engenharia de software, no intuito de desenvolver essas plataformas? Eu sei que você já acabou explicando de universidades aí no exterior com esse intuito, né, de desenvolver softwares nessa linha, tá? Mas você O conhece... software que eu falei lá do Rural é brasileiro, viu? Ah, que bacana! É brasileiro. E eles têm já publicações já pensando nessa parte de indústria 4.0, da integração da simulação de eventos discretos com a indústria 4.0, é bem interessante. Aí, olha. Então já fica aí, então, Fernando, ó, a dica que temos brasileiros tentando trabalhar nessa vertente, né? Realmente precisamos, né, de código-fonte aberto, de softwares gratuitos, e principalmente para o ensino, né? Antônio, fica à vontade, amigo. Pode fazer sua pergunta. Primeiro de tudo, professora Estela, meus parabéns, tá? Sua apresentação, né? Vimos aí que as áreas em que essa parte de indústria 4.0 pode caminhar são várias, né? Desejo melhor aí na sua gripe, tá? Que eu tô saindo de uma também. Nossa, tá forte, né? Tá forte, tá forte. Não, mas minha pergunta é o seguinte: nós vimos na sua apresentação que os sistemas, né, eles vêm desde a década de 60, né, com a área de mecânica até os anos 2000, vamos lá. Mas a gente viu também que ela está fortemente ligada à computação, à informática. Isso. Existe um receio, né, na área da indústria 4.0 que
essa ligação entre a indústria 4.0 e a computação ela seja tão grande que se vier a ter algum problema, vamos dizer assim, na área da informática, essa indústria 4.0 possa se estagnar, possa paralisar, né? Nós vimos, né, nessas imagens que o porto de Roterdã, que é o maior do mundo, né, ele trabalha com inteligência artificial, né, equipamentos que funcionam sem presença humana. Se houver algum problema, essa ligação deve ser uma ligação tão estreita, né, entre os 4.0 e a informática, e vier a ocorrer alguma, vamos dizer assim, estagnação na área de informática, que sinceramente eu não acredito. Pode haver problema nessa área? Pode Olha, ser que exista essa estagnação? olha, eu vou te dizer que eu duvido, assim, 1000% que vai estagnar a área de computação. É tendência, tá? É uma coisa que só vai evoluir, vai evoluir, vai evoluir. A única coisa que eu acredito que vai cada vez mais fortalecer é a multidisciplinaridade entre as áreas, né? Então, a necessidade de conversar mais computação com produção, computação com minas, computação com física, computação com química, vai ser cada vez maior. Né? Então, até se você pesquisar as áreas, né, que estão discutindo essas tecnologias, elas não estão mais discutindo somente o conceito central daquilo que era trabalhado na computação. Eles estão pegando aquele conceito com aplicação em alguma coisa, desenvolvendo já para aplicações de outras coisas. Então, duvido muito que vai haver a estagnação, tá, da área. Ela é tendência e vai só evoluir. Muito obrigado. Muito obrigado. Nada. Pessoal, temos mais alguma pergunta? Porque o meu chat parece que está travado. A última mensagem que eu recebi aqui foi do Fernando Murga às 8h33. Então, se alguém postou alguma outra mensagem, por favor, se pudesse manifestar oralmente. Neilton, fica à vontade. Eu não sei se estão me ouvindo, porque eu estou com fone aqui. Perfeitamente, Neilton. Eu tinha colocado aqui a minha pergunta no chat, mas como não chegou, você não está acompanhando, a minha pergunta é com relação à relação entre a indústria 4.0 e a questão de sustentabilidade e economia circular. Como é que está sendo tratado no Nossa, pra Brasil caramba, tá demais. Assim, essas situações? eu vou te falar assim, a aplicação prática, eu não tenho conhecimento disso, Neilton, que não é exatamente a área que eu trabalho, tá? Mas a área acadêmica, eu tenho visto muitas pesquisas trabalhando economia circular, sustentabilidade, manutenção com a parte de indústria 4.0. Então, várias dessas áreas já estão se conversando com a indústria 4.0, tá? Então, é tendência, porque a indústria 4.0 ela trouxe uma lacuna enorme de pesquisa, né, que tem várias dúvidas a serem preenchidas. Então, assim, quem está aí no doutorado, se quiser achar um problema de pesquisa com uma lacuna, com originalidade, né, e complexidade, né, que são os preceitos aí para as teses, né, sugiro que procure dentro da indústria 4.0, que tem muita lacuna a ser preenchida ainda. Tá? Então, a tendência é essa. Agora, realmente, nas indústrias, falar assim, a sustentabilidade lá com a indústria 4.0, como está sendo feita, eu não vou ter essa informação. Eu só comentei isso, Estela, porque cheguei a fazer algumas pesquisas, alguns levantamentos ainda lá no Instituto Federal, né? Inclusive de artigos, mas não encontrei nada relacionado a como é que estava dentro do Brasil. Mas já fora do Brasil, a gente já tem algumas publicações de alguns setores que vêm trabalhando a indústria 4.0 e como eles começam já a conversar, estabelecer esse diálogo com a questão da sustentabilidade, com a questão da economia circular. Lógico, como você falou até ainda agora, né, são coisas que estão interrelacionadas, né, só vai crescer essa situação, só vai se tornar cada vez mais importante. E o meu olhar sempre foi um pouquinho assim, mais do que desenvolvimento de um sistema, né, de um programa, de uma nova forma de software
é você conseguir estabelecer posteriormente, né, isso que já está com o desenvolvimento de uma forma sustentável e colocar esse link da economia que a gente vê pouco discutido aqui no Brasil. No Brasil está difícil, realmente, Antônio, mas é até a questão assim, dessas discussões foi até pelo travamento mesmo de investimento em pesquisa, né, que teve, né, por causa das crises e tudo mais, né, até pandemia. Então a gente deu assim uns 20 passos para trás para a gente começar a andar para frente de novo, né? Então, assim, mas você vê muitas pesquisas chinesas, né, que estão utilizando a parte até de Green IT, que é a tecnologia de informação verde, já pensando essa parte dos equipamentos que são utilizados também na indústria 4.0 e já pensando na questão da sustentabilidade também, tá? Então, é tendência, tá? A gente vai ter pesquisa, vai voltar a produzir, os editais estão voltando aos poucos, a gente vai conseguir chegar aí, porque para fazer pesquisa precisa de dinheiro, a gente precisa de investimento. Tá? O custo de pesquisa é alto, né? De manutenção de equipamentos. Igual você falou assim, como é que está a realidade das empresas? Você precisa ter verba para ir nas empresas, né? Você vai fazer o quê? Você não tem como ir nas empresas. Pesquisa por e-mail com empresa, infelizmente, aqui no Brasil, você não tem um retorno muito forte, não. Tá? É questão, às vezes, até cultural, né? Que tem que ser retrabalhada. Né? Dessa parceria mesmo da universidade com empresas, né? Então, muitas vezes você tem que ir atrás das empresas mesmo, fisicamente, presencialmente, para conseguir essas informações, né? Então, por isso que acaba tendo pouca pesquisa mostrando essa realidade empresarial mesmo, que está acontecendo dentro das empresas. O custo é alto, tá, para fazer pesquisa nesse sentido. Mais alguma pergunta? Sim, Danilo, fica à vontade. Opa, tudo bom? Estão me ouvindo? Tudo bem, estou ouvindo. Opa, tudo bom? Desculpa, a pergunta pode ser que seja uma pergunta meio estranha, alguma coisa, que eu não sou muito da área da indústria 4.0 por si só, apesar de ter muita curiosidade, né? Eu venho acompanhando algumas empresas, né, principalmente essas grandes empresas de tecnologia, que estão lançando cada dia uma novidade que parece genial, né? A Alexa, por exemplo, lançou aí que utiliza a inteligência artificial a reprodução da fidedigna da voz de alguém, né, ouvindo um minuto, né, de alguma gravação, né? Esses dias atrás estava em discussão dos carros autônomos sobre uma questão mais ética, né? Na questão de, se eu estiver atravessando uma faixa de pedestre, tiver um idoso, uma criança, e o carro vai ter um acidente, quem é que o computador vai escolher para sofrer o acidente? Vai escolher alguém ou vai se jogar o motorista, né? E aí eu queria ver mais na questão puramente acadêmica, né? Como é que anda essa discussão aliado, né, à questão ética, aliado ao desenvolvimento, né, dessas tecnologias? Porque a tecnologia está indo, mas e as discussões éticas nesse caso? Até que ponto seria interessante esse desenvolvimento, né? Olha, especificamente no Brasil, a gente tem o Comitê de Ética em Pesquisa, né? As pesquisas que vão ter aí esse impacto aí com pessoas e tudo mais, elas têm que passar por um comitê de ética em pesquisa antes para ser liberada e tudo mais, né? Não sei como que está a realidade lá fora. Que a gente já viu ali algumas pesquisas até com célula-tronco, às vezes que o pessoal fica meio chocado aqui, né, no Brasil, e lá na realidade daquele país às vezes não é, né, tão chocante, né. Então, aqui no Brasil se tem um comitê de ética em pesquisa, tá? Mas até para software também, isso que me preocupa. Sim, se é alguma coisa que vai lidar com seres humanos de alguma forma, tem que passar no comitê de ética em pesquisa. Entendi. É só para ver com um pouco dessa área mesmo, só para porque eu estou com curiosidade. Danilo, você tocou num ponto aí realmente importante, né? E a gente tem acompanhado isso, né? Como é que seria a tomada de decisão
aí da máquina numa situação dessa, né? Existem as 3 leis de Asimov, né, que se aplicam aí aos robôs, né? Então, uma delas é nunca colocar a vida do ser humano em perigo, mas no caso de termos, né, essas 2 opções da balança, ou vai morrer alguém, quem? Realmente a gente não quer nem pensar numa situação dessa, né? Mas realmente é complicado, né? Diga-se de passagem, o ser humano põe em primeira instância a sua própria vida, né? Então, se você tiver que fazer uma manobra, que você vai capotar o carro, alguma coisa do tipo, né? Pensando assim, tem uma pessoa de bicicleta na sua frente, infelizmente o exemplo é sempre de bicicleta, né? E uma colisão com um caminhão vindo na mão dele, né? Ou você desvia da pessoa de bicicleta entrando no caminhão, ou você desvia do caminhão pegando o ciclista, né? Normalmente você prioriza a sua vida, né? E, assim, isso inconscientemente É o até, instinto, né? né, da pessoa, é instintivo mesmo. Mas Então, carro autonômico é um código, né? Então, quem é que fez o código que vai ter que decidir isso, né, tecnicamente? não necessariamente, Danilo, quem Com a é que fez o inteligência código? artificial, com o desenvolvimento da inteligência artificial, a máquina vai conseguir ganhar alguma consciência para tomar a decisão, né? Fica essa dúvida realmente, né? Como é que ela vai desenvolver o raciocínio, né? Claro que tem todo um código, né, para ela começar a pensar, chegar a inferir algumas situações, né? Mas fica aí realmente a dúvida, né? O que vai vir dali para frente, né? Quando realmente as máquinas ganharem consciência, né, com essa inteligência artificial, o que vai acontecer? O futuro vai responder aí. E é difícil, né, pessoal? Assim, se a gente for pensar, assim, depois que passa um acidente, a gente racionaliza sobre ele até mesmo para tentar achar algum motivo daquilo ter acontecido, né? Nem seja uma explicação pífia. A máquina, Danilo, nem necessariamente ela vai ter acesso a todos os dados que a levariam à tomada de decisão correta, né? Às vezes ela tem uma câmera para ver aí o tráfego em volta dela, né, quais são os outros veículos, mas às vezes ela não consegue verificar em tempo hábil quantas pessoas estavam no veículo, ou atravessando a rua, qual era a faixa etária, se tinha uma gestante ou não. É muito parâmetro, né? É muita coisa. Eu acredito que assim, eles devem fazer alguma questão de segurança da máquina, que tipo assim, a máquina assim, vai dar um jeito dela se destruir para não acontecer alguma coisa. Eu acredito que vai ser alguma coisa, vai ter tipo uma fuga, vamos dizer assim, algum dispositivo de segurança para não acabar matando pessoas. Eu creio eu que eles vão desenvolver algo nesse sentido. Talvez a máquina vai pensar assim, será que não tem um lugar para eu me jogar e salva todo mundo? Entendeu? Então, acredito que o dispositivo de segurança é o que mais o pessoal vai estar tentando desenvolver para preservar a vida humana, né? Com certeza. E mesmo assim a gente vai acabar tendo situações que não previstas, né? Por exemplo, eu cito aqui o carro do Google, né? Que eles fizeram o carro autômato, colocaram para ele aprender sozinho como dirigir num ambiente fechado e depois largaram nas ruas dos Estados Unidos e meses depois foram ver que o carro estava dirigindo pior do que dirigia antes, né? E aí eles foram entender o que o carro se adaptou ao meio. O problema é que se você está dirigindo no meio de um monte de americanos dirigindo mal, você tem que dirigir mal, né? Ele Então, aprendeu assim, errado, né? exatamente, o modelo foi perfeito, né? O aprendizado foi perfeito. Agora, a solução apresentada não era a desejada inicialmente, né? Mas assim, quem já dirigiu no Marrocos, fica aqui todo o carinho à população marroquina, mas é tenso, né? Para a gente que não é acostumado ao trânsito marroquino, é uma experiência alarmante. Então, assim, se colocar a máquina dirigindo ali, ela vai se enquadrar, ela vai dirigir igual o marroquino, né? Se você passa essa inteligência artificial para outra população, ela vai ter que se enquadrar na população que ela se encontra, né? Pessoal, mais alguma pergunta para a professora Estela? Fiquem à vontade, senão caminhamos para o encerramento. Creio que não. Então, Estela, novamente, assim, já atingimos aqui o nosso teto. Agradeço imensamente por ter aberto a sua agenda, ainda mais assim, final de gravidez. Com certeza, assim, apreciamos muito o esforço aí por estar aqui conosco, com a voz ruim, gripada. Nossa, né? super gripada. Eu peço até desculpa, gente, que realmente veio o que veio essa semana. Eu falei assim, não vou deixar o André lá na mão, não, na palestra. Vamos lá, né, na força da coragem, tentar fazer o máximo possível aí para passar informação para vocês.
Não, mas foi ótimo, pode ter certeza. Então, em nome de todos os presentes, novamente agradecemos a palestra, Estela, e já deixamos aí o convite para voltar quando e quantas vezes quiser, certo? Pessoal, muito obrigado a todos aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube também. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Até mais, gente. Obrigada, André. Eu que agradeço, Estela. Tchau, tchau. Tchau.